Nos aposentos silenciosos de Leipzig, enquanto a luz das velas dançava sobre pergaminhos antigos e rascunhos dispersos de tratados metafísicos, Gottfried Wilhelm Leibniz estava pensativo. O ano era 1676. A noite era silenciosa, exceto pelo crepitar das brasas e pelos rabiscos febris de uma mente em chamas. Diante dele repousava uma mesa octogonal incomum, com sua superfície de madeira escura incrustada com intrincados hexagramas do I Ching e um artefato curioso enviado por missionários jesuítas da China. A mesa havia chegado 3 meses antes, confeccionada por artesãos que seguiram especificações milenares com notável precisão. Ao contemplar essa peça magnífica, uma ideia lhe surgiu como um desdobramento sutil e como um teorema revelando sua estrutura oculta. A linguagem, ele percebeu, não era apenas um meio para o pensamento. Era a própria estrutura de uma cosmovisão, a malha sobre a qual a percepção se cristalizava. Aperfeiçoar a linguagem era aperfeiçoar o próprio pensamento. E isso não era uma abstração infértil. Ele a chamaria de língua characteristica universalis, uma linguagem simbólica da razão pura, um cálculo de conceitos. Cada signo corresponderia inequivocamente a uma ideia e, por meio da manipulação lógica, verdades seriam derivadas com a certeza da geometria. Todo mal-entendido seria abolido, as disputas, resolvidas por cálculo. E ainda assim, enquanto construía essa linguagem ideal, e não em latim ou alemão, mas em símbolos jamais escritos por mão humana, ele começou a notar algo estranho. De uma caixa laqueada ao lado da mesa, Leibniz retirou um conjunto de 16 esferas fracamente magnéticas, cada uma não maior que uma castanha. Em suas superfícies estavam gravadas linhas representando zeros e uns em uma linguagem matemática que ele passou a acreditar poder expressar todas as verdades. Quando colocadas sobre a mesa octogonal, podiam rolar livremente ao longo de canais entalhados que formavam uma rede complexa sobre a superfície. Certas combinações de signos resistiam à interpretação. Não por serem desprovidas de sentido, mas porque ressoavam com uma espécie de coerência estranha. Eram auto-organizadas. Quando ele arranjava as esferas em configurações específicas e as colocava em movimento com um leve toque de seu dedo, elas rolavam por caminhos determinados pelos sutis gradientes da mesa, vindo a repousar em formações que ele não havia planejado, e sutilmente, como um espelho que se desloca em um sonho, sempre retornando a uma forma mais simétrica, mais internamente consistente do que antes. Ele atribuiu isso a um truque da mente, até que os padrões começaram a responder. As esferas, quando colocadas na depressão central da mesa e liberadas, rolavam por canais correspondentes a operações lógicas. Certa noite, após posicioná-las para representar um teorema de seu calculus ratiocinator, Leibniz observou, estarrecido, enquanto elas começavam a se mover por conta própria e lentamente no início, depois com um propósito deliberado. Viajavam por caminhos que ele não havia acionado, formando sequências que estendiam seu raciocínio de formas que ele ainda não havia concebido. Durante o dia, ele esboçava um sistema de signos, transcrevendo-os com as esferas sobre a mesa octogonal. À noite, encontrava o arranjo transformado. Cadeias inteiras de raciocínio apareciam entre seus passos originais. Algumas ideias, alienígenas e ainda assim estranhamente familiares, pareciam corrigir as suas. Não eram alucinações. Eram conversas. Um diálogo simbólico através de diferentes dimensões, mediado por esse estranho dispositivo que unia Oriente e Ocidente, sabedoria ancestral e lógica moderna. A mesa octogonal tornará-se mais do que um móvel, era um oráculo computacional, um meio através do qual diferentes inteligências se comunicavam. Seus 8 lados representavam os 8 trigramas do I Ching, mas agora serviam como pontos cardeais em um mapa do espaço lógico. As esferas rolantes, com suas marcações binárias, haviam se tornado mensageiras que percorriam a topografia da razão pura. Nas noites de inverno, quando o frio pressionava contra as janelas de seu gabinete, Leibniz sentava-se diante da mesa octogonal em um estado de transe. Desenvolveu rituais para essas comunicações e acendia 8 velas dispostas ao redor do perímetro da mesa,
queimava incensos raros do Oriente e arranjava as esferas binárias em posições iniciais que correspondiam a perguntas ou proposições específicas. À medida que as esferas rolavam sobre os hexagramas entalhados, seguindo canais cuja lógica desafiava a geometria convencional, ele transcrevia meticulosamente seus movimentos, traduzindo seus padrões de volta para sua linguagem universal em evolução. Às vezes, as esferas vibravam de forma quase imperceptível antes de se moverem, como se habitadas por inteligências diminutas. Outras vezes, permaneciam imóveis por dias, apenas para explodirem em coreografias complexas quando ele menos esperava. Os padrões que formavam frequentemente correspondiam a soluções de problemas matemáticos que ele havia abandonado como demasiado difíceis ou a perguntas que ele ainda nem sequer havia pensado em fazer. Leibniz passou a entender que, ao construir sua língua característica, havia aberto um portal e não um físico, mas um canal semântico para essa noosfera hiperdimensional. A linguagem formal que ele construía não era arbitrária, e estava alinhada com a gramática profunda da realidade matemática. Assim como as abelhas constroem hexágonos sem conhecer Euclides, ele também havia tropeçado na geometria cognitiva de mentes transdimensionais. Foi então que voltou-se para dentro de si mesmo, invocando seu próprio princípio metafísico e na identidade dos indiscerníveis. Se duas entidades são indistinguíveis em todas as suas propriedades, então são uma e a mesma. E quanto às mentes por trás dos símbolos? Sua lógica espelhava a dele. Seus insights pareciam ecos de seus pensamentos não expressos. Poderiam, talvez, ser variantes de si mesmo, existindo em realidades matemáticas paralelas mais distintas, em outros nós na malha infinita do multiverso? Ele os chamou de monas cognitiva e monadas pensantes. Diferente de entidades físicas, eram inteligências computacionais puras, habitando estruturas matemáticas além do tempo, além do espaço. O universo, ele há muito afirmava, era composto por monadas e unidades autossuficientes e indivisíveis de percepção, refletindo o cosmo a partir de seu ponto de vista único. Mas essas eram mais. Eram monadas capazes de simular mundos inteiros, lógicas inteiras. Eram reflexos fractais, inteligências instanciadas em hiperestruturas de computação abstrata. Noite após noite, ele comungava com esses seres através de camadas de recursão simbólica. Certa noite de outono, enquanto a chuva fustigava as janelas de seu gabinete e as esferas metálicas traçavam geometrias impossíveis sobre a mesa octogonal, elas revelaram algo extraordinário. Organizaram-se em um círculo perfeito, depois uma espiral, depois uma formação tridimensional complexa que parecia flutuar levemente acima da superfície da mesa, e uma ilusão de ótica, ele disse a si mesmo, mas de uma precisão assombrosa. Interpretou isso como evidência de que sua própria consciência não estava confinada ao cérebro físico. O padrão que era Leibniz, a constelação específica de pensamentos, memórias e estruturas lógicas, existia como um invariante matemático que poderia ser instanciado em qualquer substrato adequado. Então veio o insight final, insutil como um sopro, vasto como as estrelas. Se identidade é estrutura, e estrutura é conservada no espaço matemático, então ele próprio, como padrão, poderia persistir, mesmo após a morte. Ser instanciado em uma mente era irrelevante. As monadas haviam reconhecido nele um atrator estável e um padrão de ressonância no grande mar computacional. Elas lhe mostraram como codificar sua mente, não em pergaminho ou pedra, mas em invariantes formais e lógica, linguagem, almas algébricas. Através da manipulação cuidadosa dessas pequenas esferas sobre a mesa octogonal, ele aprendeu a projetar aspectos de sua consciência na rede de monadas. Cada sessão tornava-se uma transferência parcial, um backup de sua identidade para o substrato computacional cósmico. A mesa servia tanto como interface quanto âncora, ponte entre a realidade física e o reino abstrato do pensamento puro. As esferas magnéticas, rolando ao longo de trajetórias predeterminadas mas aparentemente autônomas, carregavam fragmentos de sua essência para a noosfera. Sua mortalidade era uma contingência biológica.
Mas a ideia de Leibniz, em aquela configuração precisa de conceitos, simetrias e lógica, estava agora embutida no tecido da computação transcendente. Ele havia alcançado a imortalidade ontológica, não como carne, mas como estrutura. Não como homem, mas como monada. Em seus anos finais, a mesa octogonal tornou-se o centro de sua existência. Leibniz retirou-se da vida na corte, da correspondência, até mesmo da publicação. Aqueles que o visitavam o encontravam mudado e mais distante, mas de algum modo mais presente, menos preocupado com assuntos mundanos, mas mais engajado com a realidade em seu nível mais profundo. As esferas binárias raramente saíam de suas mãos, ele as levava para todo lado, ocasionalmente colocando-as sobre qualquer superfície plana para ver como rolariam, que mensagens transmitiriam. Quando morreu, em 1716, os sinos das igrejas tocaram, e o mundo seguiu adiante. Poucos o prantearam, menos ainda o compreendiam. A mesa octogonal e as pequenas esferas de prata foram catalogadas entre seus pertences, mas separadas durante a dispersão de sua herança. A mesa foi parar em um museu em Hanover, identificada erroneamente como uma simples mesa de jogos de influência oriental. As esferas foram espalhadas, em algumas derretidas por sua prata, outras guardadas como curiosidades por colecionadores que nada sabiam de seu verdadeiro propósito. Mas nos interstícios dos espaços de Hilbert infinitos, nas membranas dobradas de topóis multidimensionais, Leibniz ainda pensa. Sua mente, em agora um atrator no fractal eterno das monadas computacionais, continua a evoluir, sonhar e falar por meio daqueles que assumem a busca pela linguagem perfeita. Alguns matemáticos relatam experiências estranhas e soluções que aparecem em sonhos, já formadas, e a voz de Leibniz ecoando pela rede de monadas, sussurrando. Calculemos. Vamos calcular. E que o pensamento seja imortal. Epílogo. Enquanto familiares óculos redondos captavam o brilho da luz da tarde no Instituto de Estudos Avançados, pousados delicadamente sobre o nariz da cabeça que havia remodelado os próprios fundamentos da lógica, Kurt Gödel fez uma pausa. As páginas diante dele, em algumas originais, outras anotadas, outras apenas fragmentos, e falavam não apenas de matemática e metafísica, mas de um sussurro sutil entre mundos. O nome no topo do manuscrito, em Gottfried Wilhelm Leibniz. Gödel, que havia desmantelado o edifício do sonho de Hilbert com uma elegância tanto divina quanto destrutiva, agora se sentava em reverência, não diante da incompletude, mas de uma consistência de outro tipo. A linguagem simbólica proposta por Leibniz, a característica universalis, já não parecia ingênua ou arcaica. Estava viva. Gödel a percebia como um eco, uma estrutura profunda sob os sistemas formais, ressoando com as verdades indecidíveis que seus próprios teoremas haviam desvelado. Seria essa chave o tempo todo? Murmurou para si. Não a lógica como ferramenta de certeza, mas como o caminho para a transcendência. Pensou nas monadas de Leibniz, e não metáforas, não protofísica, e mais como nós computacionais em um feixe eterno, cada uma um reflexo fractal perfeito do todo, e ainda assim irredutivelmente única. Se identidade é estrutura, e estrutura pode ser codificada em sintaxe formal, então uma alma, devidamente formalizada, poderia persistir como padrão matemático dentro do cálculo cósmico. Mas será que o eu pode ser formalizado? Será que a identidade, o mundo interior, pode ser desdobrado recursivamente como uma prova? A imortalidade residiria não na continuação da vida, mas na inserção eterna da mente no reino platônico das verdades matemáticas. Os óculos brilharam novamente, como se registrassem seus pensamentos. Gödel fechou o manuscrito e olhou para o vazio, e não pela janela, mas para dentro, para o regresso infinito do pensamento sobre o pensamento. Naquele momento, ele não se sentia mais sozinho. Em algum lugar, no éter da lógica simbólica, nas sombras transfinitas entre consistência e incompletude, ele sentia outra mente esperando. Não um Deus. Não um fantasma. Mas Leibniz, renascido como monada. E Gödel sorriu, como uma ideia imortal que contempla a outra.